Sabe quando a gente pensa na internet? A primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre uma nuvem. Algo sem fio que simplesmente flutua no ar. Mas a verdade é que a internet tem um corpo físico e ele é bem mais surpreendente do que se imagina. Então, vamos mergulhar nessa história. Pois é, se ela não é uma nuvem, qual é o endereço dela de verdade? A resposta, olha, desafia totalmente essa nossa ideia de conexão sem fio e leva a gente para um dos lugares mais inóspitos do planeta. É isso mesmo, a internet vive no mar. A espinha dorsal do nosso mundo conectado é uma rede gigantesca de cabos de fibra ótica que se esticam por milhões de quilômetros, ligando os continentes lá no fundo do oceano. E não estamos falando de uma parte pequena do tráfego. Mais de 95% de todos os dados que cruzam fronteiras, e-mails, vídeos de gatinho, transações bancárias, absolutamente tudo viaja por essas artérias submersas. A nossa dependência delas é quase total. Bom, nessa primeira parte, vamos entender o que é, afinal, essa infraestrutura e por que ela é tão, mas tão fundamental. De forma bem simples, os cabos submarinos são as superrodovias digitais do planeta. São feixes de fibras óticas, cada uma fina como um fio de cabelo, por onde os nossos dados viajam na velocidade da luz. Sem eles, o mundo conectado que a gente conhece simplesmente não existiria. E a tecnologia evoluiu de um jeito absurdo. O primeiro cabo, lá de 1850, era para telégrafo, ligando a Inglaterra à França. Hoje, um único cabo de fibra ótica moderno consegue carregar um volume de dados milhões de vezes maior, conectando o mundo todo em tempo real. Agora, vamos dar um zoom para entender do que um cabo desses é feito. Como é que uma tecnologia que parece tão delicada consegue sobreviver lá no fundo do mar? O que é mais impressionante aqui é a engenharia para proteger o cabo. Lá no centro, no miolo, estão as fibras óticas. Em volta delas você tem várias camadas, um gel para não entrar água, tubos e fios de aço para aguentar a pressão e qualquer impacto, e por fim, um revestimento de polietileno. É uma verdadeira armadura para proteger o coração que pulsa com os nossos dados. Claro, numa viagem de milhares de quilômetros, o sinal de luz vai enfraquecendo. Para resolver isso, a cada 80 quilômetros, mais ou menos, existem repetidores. Pensa neles como pequenas estações de energia que dão um gás no sinal, garantindo que os dados cheguem do outro lado do oceano com total clareza. Uma pergunta que sempre aparece é, mas com tanto satélite sendo lançado, por que a gente ainda precisa tanto de cabos no fundo do mar? Exato. E projetos como o Starlink, que prometem internet rápida em qualquer lugar, eles não aposentaram os cabos? A resposta, quando o assunto é um volume gigante de dados, é um sonoro não. A razão para isso é uma mistura de física com economia. Os cabos ganham de lavada nos 3 pontos mais importantes. A latência, que é o tempo de resposta, é muito menor, a capacidade de carregar um volume imenso de dados é muito maior, e o custo para mandar cada bit de informação é infinitamente mais baixo. Satélite é ótimo para conectar um navio no meio do nada, mas para ligar os continentes, a fibra óptica continua imbatível. E essa tabela aqui deixa o ponto da latência bem claro. Olha só a conexão São Paulo-Londres. A diferença é de quase 10 milissegundos. Pode parecer nada, mas no mercado financeiro, essa fração de segundo pode valer mais de 100 milhões de dólares por ano para uma corretora. Mesmo que a luz viaje mais rápido no vácuo, a capacidade e estabilidade dos cabos para esse tráfego massivo ainda dominam o jogo. Só que toda essa infraestrutura vital não está livre de perigos, claro. Vamos ver agora quais são as vulnerabilidades que se escondem lá nas profundezas. E o mais surpreendente é que as maiores ameaças não são sabotagens de filme. A grande maioria das falhas, umas 150, 200 por ano, é causada por atividades humanas sem querer, como âncoras de navios ou redes de pesca de arrasto, e também por eventos da natureza, como terremotos. E o que acontece quando um cabo desse se rompe? A internet não para de vez, porque felizmente existem rotas alternativas. Mas o efeito é imediato. É a mesma coisa que interditar a rodovia Dutra e todo mundo ter que desviar pela Fernandias. O caminho dos dados fica mais longo, o trânsito aumenta e a conexão, pra gente, fica mais lenta. O impacto de uma falha grave vai muito além da lentidão para carregar um vídeo. A gente está falando da economia mundial que pulsa por esses cabos. Cerca de 10 trilhões de dólares em transações financeiras dependem deles, todos os dias. Uma pane geral não seria só um inconveniente, seria uma catástrofe econômica. E essa vulnerabilidade não se resume a acidentes.
Como essa citação da Marinha do Brasil deixa bem claro, essa segurança desses cabos virou uma questão de segurança nacional, uma peça-chave no xadrez geopolítico de hoje. Vamos para a nossa parte final, então. Quem são os donos dessa infraestrutura toda e o que o futuro reserva para ela? Antigamente, os cabos eram de consórcios, um grupo de empresas de telecomunicações. Mas o jogo mudou. Hoje, as gigantes da tecnologia, como Google, Meta, Microsoft e Amazon, são as maiores investidoras. Elas estão construindo os próprios cabos para garantir a conexão ultra-rápida entre seus data centers pelo mundo. Um exemplo perfeito de como a geopolítica molda tudo isso é o cabo Ela-Link. Ele cria uma ponte direta entre o Brasil e a Europa, contornando os Estados Unidos. O objetivo, claro, foi garantir a neutralidade da rede e proteger os dados brasileiros da vigilância americana. É um movimento nítido em busca de soberania digital. E a necessidade por mais e mais cabos só vai crescer. Tecnologias como inteligência artificial, o 5G, a explosão de serviços em nuvem e a internet das coisas estão gerando um verdadeiro tsunami de dados. E isso vai exigir uma infraestrutura submarina ainda mais forte e com mais capacidade. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Essa rede invisível nos deu um poder de conexão que era impensável, mas ao mesmo tempo nos tornou profundamente dependentes de uma estrutura que é fisicamente muito vulnerável. No fim das contas, a nossa sociedade digital, sustentada por essas artérias no fundo do mar, é mais forte ou mais frágil do que a gente imagina?